Você já imaginou como seria assistir a um artista dar seu último suspiro no palco? Os holofotes, os aplausos, a música, tudo feito para celebrar a vida e a arte, de repente se transformam no cenário de uma tragédia. Para alguns dos artistas mais amados do mundo, seus últimos momentos não foram a portas fechadas, mas bem na frente de sua plateia. É assustador, desolador e inesquecível. Esta noite, revisitamos as histórias de 10 figuras famosas que deixaram este mundo no mesmo lugar onde deram tudo de si: o palco. 1. Steve Irwin. Steve Irwin era maior que a vida, um homem que transformava o perigo em maravilha, que lutava com crocodilos com um sorriso e mostrava ao mundo que até as criaturas mais mortais mereciam respeito. Para milhões de famílias, ele não era apenas o caçador de crocodilos. Ele era um símbolo de alegria destemida, de curiosidade sem limites. Mas em 4 de setembro de 2006, o destino atacou de uma forma que ninguém poderia ter previsto. Enquanto filmava um documentário na Grande Barreira de Corais da Austrália, Steve se aproximou de uma arraia gigante. Não era um tubarão, não era um crocodilo. Era uma criatura raramente conhecida por atacar. No entanto, em um movimento repentino, o ferrão da arraia perfurou seu peito e atingiu seu coração. Sua equipe tentou desesperadamente salvá-lo, mas a ferida foi fatal. Steve Irwin tinha apenas 44 anos. O mundo ficou chocado. As câmeras haviam capturado tudo, mas por respeito à sua família, esses momentos finais jamais serão exibidos. O que restou foi seu legado. Um homem que viveu com paixão inabalável, que inspirou milhões a cuidar da vida selvagem e que morreu fazendo exatamente o que amava. Sua perda deixou um vazio do tamanho do oceano nos corações dos fãs em todo o mundo. 2. Owen Hart, 23 de maio de 1999. A arena estava elétrica, fãs rugindo, luzes brilhando, milhões assistindo ao vivo enquanto o pay-per-view Over the Edge da WWE se desenrolava. Owen Hart, o astro canadense da luta livre amado por seu carisma e coração, faria uma entrada estilo super-herói vindo do alto da arena. Era para ser espetacular, inesquecível, uma façanha para emocionar a multidão. Mas em um piscar de olhos, o espetáculo se transformou em horror. O arnês falhou. Owen despencou quase 24 metros até o ringue. O baque silenciou a arena, uma pausa arrepiante após o rugido. A transmissão rapidamente cortou a cena, mas todos ali sabiam que algo havia dado terrivelmente errado. Ele tinha apenas 34 anos. Por trás da máscara de lutador estava um pai, um marido, um homem adorado por fãs e colegas atletas. Sua morte trágica não apenas abalou a luta livre, ela a mudou. A WWE foi forçada a reescrever suas regras de segurança para sempre. No entanto, nenhuma política pode apagar a memória de Owen Hart, o homem que deu tudo pela sua arte e cuja queda final partiu milhões de corações. 3. Brandon Lee. Ele carregava um nome que já pertencia à lenda: Lee. Brandon, filho do ícone das artes marciais Bruce Lee, estava trilhando seu próprio caminho em Hollywood. Com talento impressionante e uma presença de tela inegável, ele estava à beira do estrelato quando o destino interveio da forma mais cruel. Em 31 de março de 1993, Brandon estava filmando O Corvo, um filme sombrio e atmosférico que se tornaria seu papel mais famoso. Em uma cena em que seu personagem deveria ser baleado, a arma estava carregada com festim. Mas escondido dentro do cano, havia um fragmento de uma bala real, deixado para trás de um incidente anterior. Quando o gatilho foi puxado, esse fragmento disparou como uma bala de verdade. Brandon desabou. A princípio, a equipe pensou que era atuação. Ele era muito bom. Mas o pânico se instalou quando ele não conseguiu se levantar. Levado às pressas para o hospital, os médicos lutaram por horas para salvá-lo, mas nada funcionou. Brandon Lee se foi com apenas 28 anos. Sua morte chocou Hollywood.
mudando os padrões de segurança nos sets para sempre. A tragédia foi mais do que um acidente. Foi o silenciamento de uma estrela em ascensão. Um filho carregando um legado, levado antes que o mundo pudesse ver tudo o que ele tinha a oferecer. 4. Christina Grimmie. Ela tinha apenas 22 anos, uma estrela brilhante com uma voz que podia derreter corações. Christina Grimmie. Primeiro cativou milhões como finalista no The Voice e logo se tornou conhecida não apenas por seus vocais poderosos, mas por sua gentileza, seu calor, sua conexão inabalável com os fãs. Todo show terminava da mesma forma. Christina ficando para dar autógrafos, abraçar seus apoiadores e compartilhar sua luz. Mas em 10 de junho de 2016, essa luz foi roubada. Após um pequeno concerto em Orlando, ela cumprimentou os fãs com seu sorriso habitual. Foi então que um homem da multidão sacou uma arma. Sem aviso, ele abriu fogo. O irmão de Christina o tacleou, impedindo o que poderia ter sido um massacre. Mas o estrago já estava feito. Christina desabou, atingida por balas que não pôde sobreviver. Momentos depois, seu assassino virou a arma contra si mesmo. O mundo da música congelou. Fãs em todo o fim do mundo inundaram as redes sociais com dor, descrença e desespero. Como alguém tão gentil, tão cheio de promessas, poderia ser tirado tão violentamente? Christina Grimmie não apenas morreu naquela noite. Ela se tornou um símbolo da beleza e da fragilidade da vida. Sua voz ainda ecoa em gravações e memórias, um lembrete de um futuro que deveria ter sido. 5. Tiny Tim. Com sua voz de falsete, ternos excêntricos e seu fiel ukulele, Tiny Tim era diferente de qualquer outra pessoa na música. Nos anos 1960, ele se tornou um nome conhecido com sua performance peculiar de Tiptoe Through the Tulips. Alguns zombavam dele, outros o adoravam, mas todos se lembravam dele. Ele era uma excentricidade viva que transformou a estranheza em charme. Em 30 de novembro de 1996, em Minneapolis, Tiny Tim se apresentava em um evento de caridade. A multidão ria, aplaudia e balançava ao seu estilo incomum, mas sincero. Então, no meio de seu show, seu corpo vacilou. Ele tropeçou e, em um instante, desabou no palco. Levado às pressas para o hospital, ele nunca se recuperou. A causa foi um ataque cardíaco. Ele tinha 64 anos. A morte de Tiny Tim foi quase poética. Ele deixou o mundo fazendo exatamente o que definia sua vida, cantando para uma plateia, sendo descaradamente ele mesmo. Para alguns, sua morte foi trágica. Para outros, foi estranhamente apropriada, como a nota final de uma canção que só ele poderia ter escrito. Mas para todos, foi o fim de uma era de autenticidade que ninguém jamais replicou de verdade. 6. Karl Wallenda. Por décadas, Karl Wallenda foi um nome sinônimo de ousadia. Como patriarca dos Flying Wallendas, ele desafiava na gravidade com acrobacias de tirar o fôlego em corda bamba, que faziam as multidões ofegarem de admiração. Para Karl, o perigo não era algo a ser evitado, era o próprio palco. Em 22 de março de 1978, em San Juan, Porto Rico, aos 73 anos, Karl se preparava para mais uma façanha incrível: caminhar em um cabo esticado entre duas torres do condado Plaza Hotel. Não havia rede, nem arnês de segurança. Apenas um cabo fino balançando ao vento e a determinação de um artista de toda a vida. A princípio, parecia rotineiro. A lenda dava passos cuidadosos, equilibrando-se como havia feito inúmeras vezes antes. Mas então, as rajadas ficaram mais fortes. O cabo balançou violentamente. Por um momento, Karl lutou para se estabilizar, mas o destino venceu. Na frente da multidão que observava, ele perdeu o equilíbrio e despencou para a morte. As câmeras registraram tudo, embora as imagens nunca tenham sido transmitidas ao vivo. Para os fãs, foi o fim cruel de um homem que havia enganado a morte por décadas. Para Karl Wallenda, foi o preço de uma paixão que nunca o deixou desistir, mesmo à beira da própria vida.
7. Barbara Weldens. Barbara Weldens tinha apenas 35 anos, mas sua voz carregava o peso e a paixão de uma alma que havia vivido 1000 vidas. Na França, ela era uma estrela em ascensão, elogiada por suas performances cruas e emocionantes e seu álbum de estreia que começara a cativar corações em todo o país. Em 19 de julho de 2017, ela subiu descalça ao palco do Festival Léon Ferré, brilhando sob as luzes quentes como se tivesse nascido para aquele momento. Ela cantou com fogo, cada letra uma confissão, cada nota um grito da alma. A plateia estava hipnotizada, mas em um instante, a magia se desfez. Bárbara deu um passo, sem saber, sobre um equipamento elétrico defeituoso. Não houve explosão, nem faísca dramática. Apenas um colapso repentino. Ela havia sido eletrocutada. Médicos correram para salvá-la, mas era tarde demais. O festival se transformou em um funeral naquela noite. Uma jovem artista no auge da grandeza, silenciada não por escolha, não pelo destino no sentido poético, mas por uma cruel falha técnica. A França chorou. O mundo da música chorou. Porque Barbara Weldens era mais do que uma cantora. Ela era uma voz que prometia muito mais, roubada em um único batimento cardíaco. 8. Mitsuharu Misawa. No Japão, Mitsuharu Misawa não era apenas um lutador. Ele era um ícone, uma personificação viva do espírito do Puroresu, o estilo japonês de luta livre profissional que prezava intensidade, respeito e pura resistência. Os fãs não apenas o assistiam, eles o reverenciavam. Suas calças verde esmeralda se tornaram um símbolo de honra no ringue. Em 13 de junho de 2009, em Hiroshima, Misawa entrou no ringue para o que parecia ser mais uma luta de duplas rotineira. A multidão aplaudia enquanto ele executava movimento após movimento, com a maestria de uma lenda. Mas então veio o momento que mudaria tudo. Seu oponente o levantou para um suplex, algo que Misawa havia suportado milhares de vezes antes. Desta vez, algo deu terrivelmente errado. Quando seu corpo atingiu o tatame, a atmosfera mudou. Misawa não se moveu. Ele não respondeu. A multidão ficou em silêncio. A equipe médica correu para o ringue, trabalhando freneticamente, mas a lesão em sua medula espinhal foi fatal. Com apenas 46 anos, o mundo da luta livre perdeu uma de suas figuras mais respeitadas. Para o Japão, sua morte não foi apenas uma tragédia. Foi a perda de um tesouro cultural. Misawa havia dado tudo pela sua arte, e, no final, foi essa mesma arte que o levou. O ringue havia sido seu reino e se tornou seu último local de descanso. 9. Silver King. Ele nasceu César Cuauhtémoc González Barrón, mas para o mundo ele era Silver King, uma lenda da luta livre mexicana cuja máscara e carisma o tornaram uma estrela global. Da cidade do México a Londres, ele carregou a orgulhosa tradição da lucha livre, misturando atletismo com teatro, honra com espetáculo. Em 11 de maio de 2019, Silver King entrou no ringue do histórico Roundhouse de Londres. A multidão estava elétrica, pronta para uma noite de nostalgia e emoção. Aos 51 anos, ele ainda se movia com a graça e o fogo de um veterano que vivia para o rugido dos fãs. Mas então, no meio da luta, seu corpo falhou. Ele desabou repentinamente no tatame. A princípio, a plateia pensou que fazia parte da performance. A luta livre, afinal, prosperava no drama. Mas segundos se transformaram em silêncio, e ficou claro que não era uma encenação. A equipe médica correu, mas era tarde demais. Silver King havia morrido de um ataque cardíaco, ali mesmo no ringue. Para fãs em todo o mundo, a perda foi devastadora. Para o México, foi a queda de um guerreiro que carregou o legado do esporte de uma nação. Ele não apenas entretinha, ele representava cultura, história e paixão. E em seu último momento, ele deu tudo pela arte que amava. 10. Sib Hashian. Para os fãs de rock clássico,
A bateria pulsante por trás de More Than a Feeling do Boston era inesquecível. Aquela batida constante e poderosa pertencia a Sib Hashian, o baterista cujo som ajudou a definir os anos 1970. Com seu característico cabelo afro e energia implacável, Sib não estava apenas marcando o tempo, ele estava impulsionando hinos que se tornaram parte da história do rock. Em 22 de março de 2017, a bordo do Legends of Rock Cruise, Sib estava novamente atrás da bateria. Cercado por fãs e colegas músicos, ele estava fazendo o que sempre fizera, dando vida às canções. Então, no meio da apresentação, a música parou. Sib desabou em sua bateria, sua última batida tocada. Apesar dos esforços urgentes para revivê-lo, ele se foi. Ele tinha 67 anos. Para sua família, seus colegas de banda e fãs de várias gerações, foi uma perda chocante. No entanto, de uma forma agridoce, Sib deixou este mundo exatamente como vivera, no palco, dando ritmo à trilha sonora da vida das pessoas. Sua última apresentação não foi apenas um concerto, foi seu presente de despedida, carregado para sempre no pulso do rock and roll. Desde os mergulhos destemidos de Steve Irwin na natureza, a trágica queda de Owen Hart diante de milhões, do fatal acidente de Brandon Lee em um set de filmagem ao desolador último concerto de Christina Grimmie, cada história nos lembra o quão frágil a vida pode ser, mesmo para aqueles que parecem maiores que a vida. Tiny Tim, Karl Wallenda, Barbara Weldens, Mitsuharu Misawa, Silver King e Sib Hashian. Todos eles compartilhavam uma coisa em comum. Deixaram este mundo no mesmo lugar que os definia, o palco. Suas mortes não foram apenas manchetes. Foram momentos congelados no tempo, chocantes, dolorosos, inesquecíveis. Para os fãs, esses momentos ainda ecoam. O silêncio após os aplausos, a percepção de que o show realmente havia terminado. E, no entanto, de certa forma, esses artistas nunca nos deixaram. Suas vozes, suas performances, seus legados vivem, lembrando-nos que a paixão vale o risco, que a arte é eterna, mesmo que a vida não seja. Então nos diga, qual história mais te emocionou? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. E se você acredita que essas lendas merecem ser lembradas, clique no botão curtir, assine e junte-se a nós enquanto honramos as vidas que brilharam tão intensamente, mesmo quando a cortina final caiu.